pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila. Hoje a nossa aula é dedicada ao PAIS 3, a análise da obra Série Roupa, Corpo, Roupa, o Eu e o Tu, de Lygia Clark, 1967, materiais diversos como a borracha e o plástico. Vamos começar com a nossa biografia. Lygia Pimentel Lins vai ser uma artista mineira, nascida em 1920 e falecida em 1988 de ataque cardíaco. Lygia Clark vai iniciar seus estudos na modalidade artística com seus 27 anos e, em 1947, ela vai estudar com nada mais, nada menos do que Burle Marx. Lembre-se que a gente já falou sobre ele na nossa aula sobre o Palácio do Itamaraty. Ele que vai fazer toda a ideia do paisagismo, tanto na parte externa quanto na parte interna do nosso edifício. E a nossa artista integrou o grupo Frente ao lado de Ivan Serpa. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente no nosso vídeo. Agora, para a gente analisar o movimento artístico, a gente vai precisar olhar um pouco para as características da nossa obra. Primeiramente, a nossa obra é a roupa, ou seja, é a vestimenta. Então, é essa estrutura azul que eu estou mostrando para você na telinha, que tem esse tubo que conecta as duas vestimentas. Professora, isso é a obra? Sim, essa é a obra. Professora, o que está rolando então na nossa obra? O público era convidado a vestir esta roupa. Observe que os olhos estão vendados e a região da boca só está exposta por conta da respiração, porque a proposta da nossa obra aqui é que o eu conheça o tu. Já estou trazendo um pouquinho o título da obra, né? Ou seja, a nossa artista, Lygia Clark, queria que as pessoas sentissem o outro, né? A ideia é tirar a visão, que é o sentido que a gente mais se baseia, e trabalhar principalmente com o tato. Bom, galera, a gente falou um pouquinho aí, analisou algumas características na nossa obra, na tentativa de encontrar um movimento artístico. Para isso, a gente vai fazer uma pausazinha aqui para a gente ver um vídeo produzido lá pelo grupo Itaú Cultural, que vai estar descrevendo um pouco melhor a nossa obra. Aqui o participante do sexo masculino veste um macacão longo de plástico com uma abertura em forma de meia-lua na parte frontal, onde foi costurada uma espécie de bolsa de borracha interna, cor-de-rosa e fechada com zíper, que se estende de lado a lado do abdômen. Era chamada de barriga grávida ou falso ventre por Lygia Clark. Dentro dela há flocos de espuma que devem ser retirados pelo participante durante a vivência. A proposição cesariana foi feita em 1967 e procura estabelecer um contato entre os sexos através da descoberta do homem na mulher e vice-versa. Bom, galera, a gente acabou de ver o vídeo que descreve um pouco a obra pra gente. Então, agora eu vou comentar um pouquinho junto de vocês sobre esse vídeo. Primeira coisa que é importante a gente saber é que foi uma homenagem que fizeram recriando o trabalho da Lygia Clark lá de 1967, que é o nosso que está selecionado na matriz do PAIS 3. Então aqui no vídeo, no primeiro que vocês viram, já descreveu muito bem a ideia de que uma vestimenta é feita para uma pessoa do sexo masculino e a outra é feita para uma pessoa do sexo feminino. E à medida que a obra vem, a gente vai experimentando esse corpo. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo e comentando juntos.
Reparem que é um vídeo patrocinado pelo Itaú, então vamos dar o crédito aí pra eles, né, galera? Então, ó, a roupa ela tem mais de uma camada, né? Então a parte que é mais visível pra gente é essa roupa meio emborrachada e esse plástico, principalmente naquele tubo que liga os dois personagens. Mas por dentro, por exemplo, você tem mais materiais, você tem uma certa palha, você tem na roupa do sexo masculino uma imitação de uma barriga de grávida, para que o sexo masculino tenha a experiência e a vivência do que é ser o feminino. Você tem na parte superior da cabeça espumas que saem. Então percebam que realmente a nossa proposta é o tocar. Pelo meio do tato, eu ver através da minha mão o corpo do outro. Então eu sou uma mulher, eu sinto o meu corpo, mas agora eu tô sentindo, né, o corpo do masculino. Essa que é a experiência. Ao mesmo tempo que eu sou você. Então ela joga muito forte com essa ideia. Eu tenho barreiras, mas ao mesmo tempo eu não tenho. Então é algo extremamente aí, tanto psicológico, quanto tátil, quanto sensorial a nossa obra. Certo? Então ela é muito experimentativa. Essas são boas palavras para a gente estar abordando aí sobre a nossa obra. Beleza? Vamos ver o finalzinho aí do vídeo que é massa demais. Agora que a gente analisou um pouquinho o vídeo aí dessa homenagem que foi feita aí à obra da Lygia Clark, a gente tem que pensar o seguinte: um ponto mais importante aí da nossa obra é que o público faz parte dela aí para você, ou seja, a gente tem interação direta do público com a obra. Logo, a nossa obra aqui ela só existe porque duas pessoas aí da plateia se disponibilizaram a vestir as roupas. Por isso que a nossa artista vai dizer que ela não é uma artista. É o próprio público que faz a obra, que gera ela. Professora, mas e se eu não quiser vestir a roupa? Não tem problema. Você pode observar os outros manipulando a roupa. Agora, da mesma forma que a sua obra atravessa, você só vai compreender a obra na sua totalidade se você vestir a roupa, porque você precisa sentir, você precisa experienciar. A subjetividade é a alma do negócio na nossa obra aqui. Por isso, mais uma vez, estamos nos tratando de uma arte conceitual, certo? Lá em Através, eu vou sentir as barreiras físicas, sociais e minhas. Aqui eu preciso me libertar dessas barreiras para eu conseguir sentir o outro. Por isso você tem o tubo que conecta as duas roupas. Não é para eu sair tateando por aí, não. É para eu sentir o outro. O título da obra já tá te dizendo tudo. Beleza? Outra coisa que é muito importante é a gente pensar que no título da obra a gente já tem a referência, certo? A sua ideia da palavra queer, né? Ou seja, série Roupa, Corpo, Roupa, o Eu, Tu, Queer, Lygia Clark. Aí, galera, a gente tem que entender o seguinte: o conceito, a palavra, ela muda com o tempo. Na época, a palavra queer era uma apropriação de um termo britânico que, se a gente traduzir para o português, significa estranho, esquisito. Então era uma palavra usada para sempre que você encontrava uma pessoa e você considerava aquela pessoa um pouco estranha, um pouco diferente. E aí a gente tem que entender que esse termo ele vai ser apropriado pelos LGBTQI+. Ou seja, aquele que aparece na sua sigla, ela tem o significado agora de integrar todas aquelas pessoas que não se identificam como heterossexuais
ou como que eles chamam de cisgênero. Então aqui a gente está falando que essa palavra queer, naquela época, tinha um significado. Agora a gente tem uma leitura diferente, porque ela já vai trazer para você uma questão de identidade, uma questão de gênero. Então, olha que interessante. Essa é uma obra que a banca pode muito bem puxar para as discussões de sociologia, para discutir o que é identidade, o que é gênero, o que... Agora, você deve estar se perguntando, professora, tem toda uma discussão, então, sobre identidade, sobre o que é pessoa, sobre o sentir, o eu, o outro. Professora, qual que é a modalidade artística? Ela, a própria Lygia Clark, chamou de técnica terapêutica, certo? Mas nós temos um termo aí que pode trazer uma associação com o que está acontecendo, porque é um termo muito recente, que é o que a gente chama de arte relacional. Essa arte relacional, ela vai surgir em 1990 por um francês chamado Nicolas Bourdeau, se eu souber falar francês. E a gente tem que ele vai trazer essa noção de que era necessário a gente reavaliar a nossa relação com o nosso ambiente e, consequentemente, reavaliar a nossa relação com a obra de arte e, claro, com o outro. Então, querendo ou não, a sua arte relacional, ela vem dizer pra gente o seguinte: arte contemporânea, vamos nessa! Vamos abandonar toda a arte objetiva, toda a arte clássica e vamos ir cada vez mais para subjetividade. Ou seja, a obra agora, ela tem um quê? Individual para você. Cada um de nós vai sentir de uma maneira diferente, vai experienciar de um jeito diferente. Então, por isso, a gente pode fazer uma associação da nossa obra da Lygia Clark como trazendo aí os preceitos da nossa arte relacional. Já me perguntaram, professora, não é performance não? Para ser performance, a gente tinha que ter o artista fazendo a obra, certo? Ali quem está fazendo é a plateia, ok? Então não pode ser considerado aí nessa linha, vamos dizer assim, mais respeitada ou mais conceituada aí de uma performance. Professora, então é meio que uma coisa extremamente diferente. Sim, é uma obra completamente diferente. Agora, professora, será que não pode ser uma instalação? Se está despertando os sentidos, né? Aguçando, você tem uma interatividade com a obra? Então, aqui é muito diferente. A instalação é um ambiente e aqui a nossa obra é uma roupa. Então, perceba como é difícil a gente enquadrar essa obra em alguma categoria de modalidade artística. Bom, galera, a gente falou que a obra apresenta características ali de uma arte relacional, só que a gente tem que lembrar o seguinte: a arte relacional, ela vai dar início só lá nos anos 90 e a nossa obra, ela é dos anos 60. A própria artista diz que é uma técnica terapêutica, mas será que não tem nenhum movimento artístico que ela se enquadra? Vamos dar uma pensada? Lá no começo do vídeo eu falei para vocês que a artista integra o grupo Frente, liderado pelo Ivan Serpa. Esse grupo vai trazer o que a gente chama aí das características e a raiz do movimento neoconcreto. Neo, novo, é o novo concreto. Esse novo concreto vai estar acontecendo no Rio de Janeiro, na década de 50. Por que vai ser chamado do novo concreto, professora? Porque a gente já teve lá em São Paulo concretismo. Em São Paulo, a ideia era muita racionalidade, muitas formas geométricas, mexer com a forma. O neoconcreto, não.
a ideia aqui do nosso neoconcreto vai ser muito influenciada por um francês chamado Merleau-Ponty, que ele vai desenvolver ali toda uma ideia de uma arte de experimentação, ou seja, uma arte mais libertária que vai dar vazão para experiências artísticas. Vai ser um movimento extremamente experimentalista, extremamente existencialista, focado muito forte para você no humanismo, no subjetivismo. Então, o que é a ideia aqui do nosso neoconcreto? É dar margem para a nossa arte conceitual, ou seja, dar margem para você experimentar, de fazer obras que fogem de qualquer padrão que a gente está acostumado. Essa vai ser a grande ideia aí, né, do nosso neoconcretismo, e a nossa obra aqui, então, estaria inserida dentro das características desse movimento. Agora, para a gente se familiarizar um pouquinho mais com esse movimento, eu quero ler para vocês a descrição dessa proposta artística, vamos dizer assim, feita por Lygia Clark e Ivan Serpa, que vão ser os nossos precursores aí desse movimento que vai bombar no Brasil aí, principalmente nos anos 60 e 70. O neoconcreto, nascido de uma necessidade de exprimir a complexa realidade do homem moderno, dentro da linguagem estrutural da nova plástica, nega a validez das atitudes cientificistas e positivistas em arte, que você tinha muito forte lá no concretismo de São Paulo. E repõe o problema da expressão, incorporando as novas dimensões verbais criadas pela arte não figurativa construtiva. Ou seja, já tá dando a dica para você que eu tô indo para cada vez mais o abstrato. Não concebemos a obra de arte nem como uma máquina, nem como um objeto, mas como um quase corpus. Olha que interessante que a nossa obra aqui é uma roupa que um homem e uma mulher devem vestir para vivenciar na totalidade a obra. Isto é, um ser cuja realidade não se esgota nas relações exteriores de seus elementos. Um ser que, decomponível em partes pela análise, só se dá plenamente à abordagem direta fenomenológica. A abordagem direta fenomenológica. Então, aquele francês que eu falei para vocês, ele vai trazer essa abordagem aí da ideia de um fenômeno. Então, a arte ela tem que ser um fenômeno, ela tem que ser uma experiência, ela tem que ser sensível. Essa é a ideia do neoconcreto, que casa perfeitamente com a nossa obra aqui da Lygia Clark. Então, o que é o importante da nossa obra é o fato dela ser conceitual e dela trabalhar com essa reflexão sobre o indivíduo e sobre a sua relação com o outro. É claro, né, galera, que essa obra, se ela cair, vai associar para você com a sociologia e é bem provável que vá associar com a nossa obra ou através do Meirelles, por causa das barreiras, ou a performance da Abramovic, porque ela também vai trabalhar com a ideia da psicologia humana, ok? Espero que vocês tenham gostado, nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Beijo grande para vocês e tchau, tchau, galera!